O Lula renovou a promessa ontem de isentar o imposto de renda até 5 salários mínimos. Não vai cumprir. Não vai cumprir. Não é porque ele está mentindo, não. É porque ele não para estudar. A crise fiscal brasileira, a gente chama no Ceará, deu na laje. Então, eu estou falando da primeira pedra civilizatória, respondendo a pergunta. Alto nível de poupança nacional, dei aqui algumas pistas, tem mais 10 de como é que a gente eleva a poupança nacional. A mais importante é redesenhar o modelo previdenciário. E aí também tem detalhes, como fazer, etc. Ninguém quer discutir, só querem avançar contra o valor do salário mínimo para as aposentadorias, que já é o pior salário mínimo das Américas. Anotem aí. O Brasil é a segunda economia mais rica das Américas. Só perdemos para os Estados Unidos em volume de riqueza. Não per capita, mas em volume de riqueza. Pois bem, a nossa economia paga o pior salário mínimo de todas as Américas para os seus trabalhadores. Não é por causa da economia, é por causa da falência do setor público, que é real. E aí querem agora desvincular os benefícios previdenciários do salário mínimo para que o aposentado brasileiro, na hora que a doença aperta, na hora que as dores chegam, que os remédios dolarizados ficam mais caros, tirar do salário mínimo, que já é o mais vil, só perdendo para a Venezuela, tá? Para ser bem criterioso tecnicamente, o da Venezuela é o único pior do que o do Brasil, mas também o desastre que está aí, eu esculhambo o regime da Venezuela, a turma do PT gosta, eu não. Não é que gosta, eu estou fazendo ironia aqui onde não devia, né? Então repare, esse é o primeiro bloco. O segundo, eu posso ser mais telegráfico. Nunca prosperou nenhuma nação que não tenha achado um ponto ótimo de convergência entre Estado forte, musculoso, dotado de alta capacidade de energia, de intervir, de financiar, de investir, com um empresariado convergente, ou seja, para o lado dos estatistas, sem empresário não anda. A China aprendeu isso nos anos 70, 80. Começou a andar a partir daí. Os americanos sempre tiveram um empresariado forte e sempre tiveram um Estado ultrapoderoso. Ultrapoderoso. Aqui o expediente é complexo industrial militar, complexo de saúde, em que eles, a pretexto de defesa, jogam trilhões de dólares na pesquisa, no desenvolvimento, e aí o que eles são danados? Estendem isso rapidamente para a iniciativa privada, via compra governamental. O exército americano tem uma fortuna de recebíveis em royalties. Eles desenvolvem a propriedade intelectual, passam para as indústrias e as indústrias pagam eternamente para eles o royalty. Nós no Brasil, zero. Então, é a segunda vertente, coordenação estratégica, governo, empresariado, academia. E o terceiro elemento é investimento em gente. Vou dizer de novo um dado insultuoso da democracia brasileira. Em 1980, quando eu começo a me dar por gente, estudar as coisas do Brasil, a Coreia do Sul não produzia nenhum automóvel. Nenhum. E o Brasil já produzia 400 mil unidades por ano. Vinham aqui delegações coreanas para entender como é que um país periférico tinha germinado a indústria automobilística. Pois bem, o Brasil não tem nenhuma indústria automobilística e nós viramos um centro de maquiladoras, ou seja, 86% de um carro produzido no território brasileiro, os componentes são importados do estrangeiro. 86%. Já foi 40% importado do estrangeiro, 60% nacional. Nós dizimamos a indústria de autopeças brasileiras, paramos no tempo na mecatrônica, na digitalização, etc, etc, que é o pensamento acadêmico, que é a ciência, a tecnologia e a extensão disso feita pelas instituições do setor público. Pois bem, a Coreia do Sul hoje domina 15% do mercado de automóveis do planeta, com 4 marcas globais. Vocês conhecem a Hyundai, a não sei o que e tal. E, quer dizer, investimento em gente. Como é que a Coreia faz essa virada? Olha aqui. Educação. Que dia foi que a Coreia virou o jogo? Ali pelos anos 80, o governo entendeu que o paradigma pedagógico coreano era lixo, que nem é o brasileiro. Decoreba, conversa mole, enciclopedismo raso, todo mundo sabe um pouquinho de qualquer coisa e ninguém sabe nada profundamente de coisa nenhuma dialética da escola com a vida, nada, zero, que nem o nosso. Nós vivemos preparando garotos brasileiros para serem cidadãos do século XIX na França. Do século XIX, não é do XX não. Isso tudo é lixo. E a Coreia fez o quê? Aumentou a jornada da presença da criança na escola, mudou
aumentou a ênfase da matemática na escola e explodiu nas engenharias, nas tecnologias e tal. Só a partir disso, é evidente, política industrial de comércio exterior, dirigismo, protagonismo para o setor exportador, tudo o inverso do que o Brasil faz. Tudo o inverso do que o Brasil faz. Então, repare, são 3 pilares, nós estamos mal nos 3, mas dá para fazer. Espera aí, eu ainda estava com as perguntas aqui e eu molhei. Vou lá só na parte financeira. Veja, vamos nos transportar para um endividado. Você não pode responder, como certa esquerda burra faz, de que a solução para o endividamento é calote. Por quê? Porque a substância da dívida pública corresponde à poupança popular. Então, o que é a dívida pública? É o FGTS da classe trabalhadora, que está hospedada lá e vira passivo do governo, porque ela tem que um dia ir pagar para o trabalhador o FGTS. Estão fazendo 1000 demagogias, estão destruindo essa poupança com clientelismos e tal. Nós perdemos os vetores centrais de financiamento de moradia, de saneamento básico, tudo esculhambaçando no Brasil em geral. Eu fico indignado e estou me policiando, porque eu sou agora um acadêmico. Então, repare, a caderneta de poupança das pessoas é ativo do povo, que corresponde a endividamento do setor público, certo? Então, não dá para brincar com isso. Dívida é que nem casa, é estoque e fluxo. E aqui está a esculhambação geral, o crime continuado no Brasil. Eu não preciso ter dinheiro para pagar a minha dívida toda, dependendo do pacto de prazos e custos que eu estabeleci com o meu credor. É por isso que as Casas Bahia existem no Brasil. Por quê? Porque o povo quer comprar uma geladeira e não tem dinheiro. Quer comprar um micro-ondas e não tem dinheiro. Custa R$600, mas é a metade do salário mínimo. Então não tem dinheiro. O que a Casa Bahia descobriu? Com 30 anos de inflação, de juro alto. A Casa Bahia disse, ó, o cara não vai comprar o micro-ondas, mas se eu picar R$600 em 24 meses, o fluxo da prestação cabe no bolso do trabalhador. E o trabalhador precisa ou quer ter o micro-ondas e aquela prestação cabe. Então ele não se importa, o que viola a teoria econômica de Chicago, dos conservadores, porque o Brasil é diferente, ninguém entende o Brasil, porque vão estudar lá fora e voltam e não compreendem o Brasil. Então eu estou chamando a atenção para isso. Não adianta aumentar juro, porque o consumo pelo crediário não cai. Por que não cai? Porque é esse fenômeno. O cara precisa que a prestação seja pequenininha para caber no fluxo. Aí ele não se importa, ou ele engole, porque não tem alternativa, que ele vai pagar 2 micro-ondas e levar só um para casa. Mas no fluxo ele tem 24 meses. Mais ou menos é o que está acontecendo com a dívida pública brasileira pelo inverso. E sem pacto, sem acerto. Então repare, dívida pública, quer dizer, equilíbrio fiscal que estão falando, vocês vão ouvir muito falar isso esse resto de ano, e o Lula está na beirinha do abismo. Se ele não encarar agora, o governo dele vai terminar ruinoso. Ruinoso. Eu não sei quanto é que está a taxa de câmbio, eu fui dormir, estava 5,46. Certo? Quando o câmbio sobe, o preço de tudo vai subir. Não é porque o povo compra dólar, é porque o povo tem que comprar remédio. E remédio é tudo dolarizado. Vai subir o pão, vai subir o macarrão, porque não é que o povo compra dólar, compra pão e macarrão que é feito de trigo é importado do estrangeiro em dólar. Sabe, a picanha vai ficar mais cara, porque... E por aí vai, está tudo dolarizado no Brasil. Então repare, e o dólar é uma rota de fuga dos credores do crédito público, que começa a desconfiar que o governo não vai dar conta de encarar o fluxo. E de fato não vai. Então repare, o que é sanidade fiscal? Dado que o Estado é uma entidade peculiar, ele enfrenta, nós pegamos 2 das 3 condições da teoria, nós vimos agora da prática. Então é o seguinte, o Estado vai à guerra. Ele não pode ir à guerra fazendo conta de padeiro se o imposto que entrou nesse mês dá sobra para comprar equipamento de guerra. Então é uma peculiaridade da literatura para explicar.